o Senhor na beleza de sua santidade. Tremerei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte, mar em sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Beleza, respira agora aí, Catarina, que o salmo é longo, né? Olha, meus irmãos, um texto do Antigo Testamento. É um texto desse de quando a nação de Israel ainda era formada, né? Um texto que, ao que nos parece, não existe muita missão, pregação da palavra em lugares transculturais. Mas veja o que esse salmo já está trazendo à tona, falando sobre proclamar a salvação dia após dia, a sua glória entre todos os povos. Os deuses dos povos não passam de ídolos. Olha o versículo 7. Tributai ao Senhor famílias dos povos. Tributai ao Senhor a glória. Cadê? Peraí. Versículo 10, ele julga os povos com equidade. Versículo 11, a terra exulte. Versículo 13, o Senhor vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Olha a forma como esse salmo é abrangente sobre a palavra de Deus. E esse é um tempo onde a nação de Israel ainda vivia formada e Deus era o Deus pessoal da nação. Não havia pregação como há agora no Novo Testamento. E desde então Deus já está manifestando sobre toda a terra a sua salvação. Veja que isso não é uma coisa do Novo Testamento. Isso é algo que a promessa de Deus a Abraão é que nele serão benditas todas as famílias da terra. E aí a gente volta sempre naquela ideia do contexto. Todos aí de fato aqueles que são eleitos por Deus, mas o Senhor está falando de famílias da terra. O Senhor é de povos e nações. O Salmo 93 e 96 é muito específico com isso. Então pense comigo, qual é a motivação para um missionário sair daqui e ir lá para o Nepal? Reverendo João Petrecelli está na campanha e começou essa semana aí a campanha da pedalada para arrecadar fundos e construir o orfanato. Irmão, por que fazer essas coisas? Porque Deus tem povos em toda a terra. Deus tem famílias por todas as nações. E aí a semelhança do texto de Atos 13, lá que a Bia trouxe a referência, né, e a gente está falando, é o que Deus está nos chamando. Vai, porque eu tenho povo. Vai, porque eu vou salvar pessoas em diversos lugares. Isso não prende a igreja de Cristo. Pelo contrário, isso encoraja a igreja de Cristo. Isso brotou nos seus corações. Você falou, olha, precisamos pregar aos quatro cantos deste mundo, porque Deus tem povo espalhado por todo lugar, e ali o Senhor vai chamar os seus eleitos consoante a pregação da palavra de Deus, tá bom? Irmãos, me falhou aí de fato a referência da segunda aplicação. Eu não revisei esse slide, eu fiquei bem na nossa aula aqui, esse é o último. E depois eu peço, pastor, a referência. O que eu diria sobre humildade aqui, tá bem ligado a isso. Oi? Quem falou aí? Foi eu, Márcio. Será que o que ele está se referindo aí, nesse texto aí que está faltando o capítulo, não é 1 Coríntios, capítulo 1? Verifica aí que você vai ver, que ali está falando ali Vamos ver aqui. Dos eleitos ali, da vocação. Que aí Deus escolhe não os outros soberbos e acata os humildes, entendeu? Da humildade. Aí, Deus escolheu acredito que é esse texto, viu? Acredito que sim. Lê para nós aí, meu irmão, o versículo 27 a 29. Diz assim, capítulo 1, né? Isso. Assim. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir nada as que são,
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Exatamente isso, Márcio, porque o nosso assunto aqui é humildade nesta segunda aplicação. É exatamente essa questão. No que o Senhor está dizendo que não depende de nós. Uma outra referência bíblica é quando a Escritura nos diz: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Aqui é a mesma coisa. Não são os fortes, não são os sábios, né, os mentalmente capazes, não são os que a Escritura diz aqui, né, os que são alguma coisa, mas pelo contrário, os fracos, os humildes, os desprezados e os que não são. E o verso 29 bate o martelo dizendo: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E a minha Bíblia tem um só lhe deu glória escrito aqui a lápis aqui no cantinho do versículo. E de fato, irmãos, é a manifestação da glória de Deus. Não há nenhum merecimento em nós. A gente falou disso. Eu lembro de tocar nesse assunto domingo na liturgia. Qual de nós pode apontar em si mesmo um motivo que o levou para a salvação, um motivo que o fez merecedor de qualquer coisa? De fato, não existe, não existe. É a graça do Senhor, e aí isso nos leva à humildade. Nenhum de nós pode se levantar no corpo de Cristo como mais importante, como mais merecedor. E é o velho hino que a gente canta na igreja: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, né, dos fiéis e sinceros. E é exatamente essa questão, né? O conhecimento da predestinação e da eleição do Senhor nos levam bem cativos à humildade. Tira todo o mérito humano, né? Totalmente. Sobra nada pra gente. Louvado seja Deus por isso. É exatamente aquela que eu falei um pouco mais cedo, né? Se a gente mereceu a salvação, qualquer momento você pode fazer algo que você vai desmerecer a sua salvação. Agora, se isso é graça, se o Senhor concedeu, é o Senhor mesmo que vai dizer em João capítulo 10, da minha mão ninguém os arrebatará. Os eleitos estão na minha mão e nas mãos do meu Pai. Então há plena segurança no Senhor e muita humildade da nossa parte. Saber que essa obra é totalmente de Deus, né? Vamos lá, número 3 aí, adoração. Quem ficou com Efésios? Eu já não lembro. Eu fico Efésios 1. Lê para nós, Kézia. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com quem dissemos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Beleza. Olha, eu vou falar para você, um texto desse tem que pregar um sermão inteiro em um versículo. É muita teologia, né? Um texto que vai dizer que ele nos predestinou para o louvor da sua glória. Essa é a finalidade da nossa vida. Esse é o motivo pelo qual Deus nos escolheu. Isso norteia a nossa forma de viver. A adoração a Deus, o fato dele nos ter escolhido especificamente para esse fim, é a primeira pergunta do catecismo que a turma da igreja gaguejou no domingo, né? Qual é o fim principal do homem? É conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Adorar o Senhor, é dar glória ao Senhor, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu falei errado. É dar glória ao Senhor, é de fato viver uma vida de adoração a Deus. Irmãos, não tenham em mente a adoração a Deus como momento de louvor em que nós cantamos ao Senhor, como o seu momento particular de oração ali no seu quarto, falando em oração a Deus. Não tenha a adoração como uma imagem estanque dessa. Quando no seu trabalho você tem aquela baita oportunidade de mentir e você não mente, você está cumprindo o propósito pelo qual Deus te chamou. Você está dando glória ao Senhor, sendo temente a Deus e honrando a sua palavra. Deus está sendo glorificado nisso. Você está adorando ao Senhor, sendo uma pessoa reta, sendo uma pessoa honesta. Ou seja, tudo aquilo que concerne a obediência de Deus, ao temor do Senhor, siga nisso. Isso é a plena adoração. E aí, pense agora, é para isso que você foi chamado. Alguns vão dizer: ah, mas se eu fui eleito, então eu posso viver a vida relaxadamente. Já fui eleito, então agora, se salvação não se perde, se quem tem o Espírito Santo, né, de fato é salvo, não vai,
então eu vou viver minha vida. E aí Paulo, no capítulo 7 de Romanos, capítulo 6 e 7, tem uma longa discussão, quando ele vai dizer: agora, eu que morri para o pecado, vou continuar vivendo como velho homem? De forma nenhuma. Eu vou matar minha carne, eu vou mortificar. É essa ideia que Efésios está nos trazendo. Uma vez eleitos e salvos, nós somos chamados para viver para a glória de Deus, viver em adoração, e não mais viver para nós mesmos e pelos nossos desejos carnais. São implicações muito claras de você pensar: eu sou um eleito, o Senhor me predestinou para a salvação e agora eu preciso viver uma vida que é concernente, né, que justifica, que prova aquela eleição a qual o Senhor me chamou. E tudo isso é graça, irmãos, não tem mérito em nenhuma parte. Nem quando você toma a melhor decisão da sua vida e é honesto na empresa, e você cria bem o seu filho e não traz a esposa, isso ainda não é mérito, isso é glória ao Senhor, e a misericórdia do Senhor manifesta em adoração ao nosso Deus, tá bom? Vamos para o quarto ponto aí, Romanos 1,7. Quem ficou com Romanos? Sou eu. Beleza, lê para nós, Beatriz. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, a saudação de Paulo aí na sua carta aos Romanos. E Paulo vai dizer: chamados para ser de santos, né? Eu toquei ele sem querer, eu acabei de tocar esse assunto, né? Falando sobre a santidade. Não é porque você já foi salvo que você vai viver a sua vida regaladamente. Vamos dar uma folhadinha comigo aí em Romanos, rapidinho. Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 1. Dá uma olhadinha aí. Romanos 6, capítulo 1. Olha o que Paulo está dizendo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda nós no pecado? Como viveremos ainda no pecado nós, para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha aí o verso 15 junto comigo, o último aí que nós lemos aqui. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, obediência para a justiça? Então a gente faz aí um pacote do versículo 7 que a Beatriz leu com esses dois de Romanos que são muito esclarecedores, e a gente começa a pensar: Deus chamou para a santidade. Deus nos chamou não para nós vivermos os nossos pecados, já que a conta está paga e nós já fomos salvos. Pelo contrário, vivermos de uma forma que é consoante essa salvação. Vivemos de modo digno do Evangelho de Cristo, é o que Paulo diz aos Filipenses. Viver, então, caminhando conforme a santidade que nós somos chamados. Se nós não somos santos e fomos santificados em Cristo, agora esse é um processo que deu início, você já é considerado santo, e agora isso vai acontecendo gradualmente nas nossas vidas. Então, a eleição, a predestinação, ela não nos distancia da santidade. Pelo contrário, uma vez salvos, nós somos mais levados ainda à santidade. Esse é um caminho muito prático que a predestinação vai trazer para as nossas vidas. E aí o número 5 é o trecho que eu falei, né, sobre a oração aqui, o meu livro bonito, que é a editora Cultura Cristã, viu, irmãos? A editora da nossa igreja aí, é fácil de comprar. Leia para nós aí, 1 Tessalonicenses, a Bia que ficou, né, a Bia Dias. Lê para nós aí, Bia. Orai sem cessar. Orai sem cessar, Bia. A predestinação, né, e os decretos de Deus como um todo, né, eles não nos afastam disso. Eles não nos afastam.
Pelo contrário, eles nos levam cativos a Deus. Como eu falei para você mais cedo, a oração é um instrumento do cumprimento da vontade de Deus. Quem é que está fazendo tudo que está fazendo no mundo? É Deus. Deus está agindo soberanamente no mundo. Quem é que nos manda orar sem cessar? É Deus, na sua palavra inspirada pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Deus está ordenando tanto as coisas que acontecem no mundo, quanto está nos chamando a orar, e este é um motivo para nós caminharmos para o aposento de oração. Orarmos confiantes, sabendo que Deus está fazendo o que faz. E aí outros textos bíblicos vão nos levar a pensar sobre orar segundo a vontade de Deus. Orar pedindo ao Senhor coisas que são consoantes à sua vontade, que entram em acordo com a vontade do Senhor, e aí seremos sempre respondidos. Respondidos sempre somos, irmãos. No sim e no não, sempre somos respondidos. Quando soberanamente Deus responde não para as nossas orações, isso é graça. Pense comigo, se Deus tivesse respondido sim para tudo que você já pediu até hoje, sempre essa questão me surge à mente. Se Deus tivesse respondido sim para todos os meus pedidos, então soberanamente o Senhor diz não em respostas. Se nós buscamos a comunhão com Deus, entendemos cada vez mais a sua vontade pela palavra e buscamos orar segundo a vontade de Deus, nós seremos ouvidos, seremos positivamente respondidos. Deus responderá mais sims às nossas orações. Mas esse assunto de oração é um pacote grande aí. Pode falar, Bia. Não, só uma nota assim, porque quando eu era pré-adolescente, assim, adolescente, eu tinha dentro de mim tão certo, assim, por que eu vou orar se Deus já sabe de tudo? Eu ficava com isso, e hoje, assim, depois de um tempo, de crescer também, eu entendo muito melhor essa questão da oração, mas que era uma dificuldade para mim, assim, no nível máximo. Era a coisa mais difícil para mim. E hoje, e é isso mesmo que você falou, hoje eu entendo e a diferença que faz, né, também. E se a gente relacionar com a predestinação, é porque que você não falaria com alguém que te escolheu, né? E essa é uma nota mesmo, porque às vezes outras pessoas que podem... Né? Quando Calvino escreve sobre oração nas Institutas, ele chega a um ponto em que ele não cita nenhum verso bíblico, ele só te dá motivos lógicos, motivos assim que são conclusões. E ele dá 6 motivos, né? Lógico que eu não vou abrir outro assunto dentro do assunto agora, que senão ficaria muito extenso. Mas olha para você ver algumas coisas que Calvino destaca. Calvino diz assim: Deus não nos dá tudo de uma vez. Ele é um pai que tem muitos presentes para os seus filhos, mas ele guarda os presentes com ele, porque ele quer que os seus filhos o consultem constantemente. E cada vez que os seus filhos os consultam, ele os presenteia com graça. Olha que interessante essa fala de Calvino. O que Deus está nos ensinando com isso? Dependência. O pão de cada dia nos dai hoje. Estar diariamente diante do Senhor em dependência. Deus é provedor, ele nunca vai deixar falhar. Mas o mesmo texto está dizendo que Deus dá aos pássaros diariamente. E basta para o homem a cada dia o seu próprio mal. Cada vez que você consulta o Senhor em oração, não é que se você esquecer de orar, Deus esquece de te dar o sustento. É que o Senhor está usando desse meio para te trazer junto dele em dependência, em humildade. Veja como os decretos de Deus vão agindo de uma forma soberana, de uma forma que a cabeça nossa explode, e é difícil às vezes até entender tudo que se passa, né? E Deus é soberano mesmo. Então Calvino diz esses e outros motivos para a oração, nos trazer a dependência. Deus quer nos dar a experiência de pedirmos e termos orações respondidas positivamente, isso nos trazer a confiança com o Senhor, e muitas outras coisas ele vai argumentar. Esse é um bom assunto para outro momento, senão eu seguro vocês aqui até 00:30. Mas é uma boa leitura, viu? E esse livro é uma boa leitura. Se algum dos irmãos aí tem alguma dificuldade com esse livro, é muito claro, ele é muito simples, é um livro fino, não é um livro complicado, e o título é extremamente sugestivo. Se Deus já sabe
por que orar, né? Então aí aqui no sumário ele vai falar, ó, primeiro, se Deus já sabe, ele vai falar sobre os decretos de Deus. Segundo, por que orar? Ele vai dizer, a oração nos transforma, a oração transforma outros. E depois ele vai falar sobre as soluções que Deus dá para os problemas que nós oramos, mostrando até isso, que às vezes Deus não responde positivamente. Às vezes a gente pede uma cura, Deus cura, e ele é glorificado quando ele não cura também. E isso é muito duro às vezes para nós, mas é de fato uma verdade da palavra de Deus, né? E aí um último argumento nosso, que o pastor não trouxe versículo, mas acho que esse é o argumento cabal de todos, é pensar em Cristo, meu irmão. Pense que não é uma alegoria nossa dizer que o Senhor Jesus morreu na cruz, né, aquele cântico da igreja, né? Ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Jesus não fez um sacrifício por atacado, e assim, primeiro a gente morre aqui, primeiro eu morro e depois Deus resolve quem é que vai, né? Resolvemos lá em Trindade quem é que vai receber. O Senhor fez intencionalmente. Cada um dos nossos pecados foi pago na cruz do Calvário. A gente fala às vezes de uma doutrina calvinista, as pessoas têm um pouco de aversão a falar sobre expiação limitada, né? Tem um outro termo que se refere a essa doutrina, me falha a memória agora. Mas de fato o Senhor Jesus morreu pelos seus. Jesus morreu consciente disso, né? Como Deus, já desde a eternidade, tendo decretado aqueles que são salvos. Então, pense em predestinação nessa perspectiva, pensando em Cristo, pensando no sacrifício de Jesus, pensando que o que ele fez na cruz do Calvário foi pelos seus. Fala para mim, olha para você ver que implicação dura é dizer que Jesus morreu por alguém e essa pessoa rejeitou Cristo. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos não pôde eleger e trazer uma pessoa à salvação porque no seu livre-arbítrio, na sua livre escolha, ela não quis Deus. Então pense nisso, de fato Deus morreu, Jesus Cristo morreu intencionalmente por você, pela sua pessoa, e ele se entregou no seu lugar. Pense sobre essa perspectiva quando você pensar em predestinação, quando você pensar em eleição. Nunca perca de vista o sacrifício vicário de Cristo, pessoal por cada um, específico por cada um dos nossos pecados. Um sangue de valor infinito, com certeza, derramado por aqueles que o Senhor decidiu salvar. Então são algumas implicações aí da nossa aula, né, do nosso assunto, e as últimas aplicações dela aqui. Como é que eu fecho esse trem aqui? Deixa eu fechar meu compartilhamento para a gente caminhar para o fim aqui. Meus irmãos, vocês têm alguma dúvida ainda sobre essa questão? Eu sei que vão surgir. Se você não tem nada na cabeça agora, com o tempo você vai pensar em alguma coisa, vão surgir algumas dúvidas. E todos nós temos, né? Ninguém que vira membro de igreja presbiteriana entendeu plenamente toda a doutrina. Algumas doutrinas nós certamente vamos ainda caminhar muitos anos com elas, simplesmente porque a mente de Deus, ela fugiu o termo do que o pastor pregou domingo. A mente do Senhor é inescrutável, os caminhos do Senhor são inescrutáveis, né? Muito glorioso, e a nossa mente finita não pode conter o infinito que é o Senhor, né? Então, de fato, nós ainda vamos enfrentar algumas dificuldades com isso, mas tenha, então, essa atitude humilde da qual nós falamos, meu irmão. Seja submisso à palavra de Deus, né? Não a mim ou o pastor Itamar ou qualquer pessoa que esteja te convencendo de teologias, mas seja submisso à palavra. Se você encontra fundamento bíblico sobre decretos, sobre predestinação na Escritura, seja fiel à palavra, sempre, viu? E eu acho que isso é muito importante para nós, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora, irmãos. Senão nós vamos orar já encerrando. Dúvidas? Senão vamos orar encerrando.
Eu vou pedir pro Davi orar por nós. Tá por aí, Davi? Oi. Beleza. Ora por nós, Davi, agradecendo pelo nosso dia, pedindo que Deus nos abençoe a entender essas coisas da palavra. Claro, agora sim. Santo Eterno Deus, muito obrigado por esse dia. Gostaríamos de te agradecer pela vida que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossa vida. Te pedimos para que o Senhor faça que consigamos entender essa aula que eu vou fazer hoje, essas explicações que ele deu, e que entendamos que sem o Senhor nós somos capazes de nada, e que o Senhor foi que escolheu para que nós fomos salvos e vamos para o céu. Pedimos para que o Senhor continue nos ajudando e cuidando das pessoas que necessitam. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão, abre o seu microfone, dá um tchau pra turma aí e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Boa noite. Feliz aniversário.